Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Se você não me conhece, sou o professor Flávio Souza e no vídeo de hoje a gente vai resolver alguns exercícios básicos aqui de potenciação, certo? Fazendo passo a passo aqui para que você entenda. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho aí para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ficar antenado aí com o conteúdo do canal, certo? Então vamos lá. Então, ó, coloquei um título aqui. Calcule as potências a seguir utilizando a definição, certo? A definição básica de potência é que é um produto de fatores iguais. Então eu coloquei vários exemplos aqui para que a gente possa se guiar, certo? Então vamos lá. Vamos fazer passo a passo aqui, um por um. Então, exercício 1, item A, ele colocou assim, ó, 5 ao quadrado. Então, 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado. Como é que a gente faz isso? A potenciação de números inteiros nada mais é do que um produto de fatores iguais. Então, eu tenho aqui o meu expoente e eu tenho aqui a base, certo? Então, esse doisinho aqui, o expoente, está dizendo para mim, ó, repete a base duas vezes. Então, ó, repetir a base, ó, 5 e 5. E agora você faz o produto entre esses números. Então, ó, 5 vezes 5 vai ser 25, certo? Vamos para o nosso item B. Então, item B está falando assim, ó. Agora é menos 5 ao quadrado. Então, a mesma ideia. O expoente está dizendo, repete o menos 5 duas vezes. Então, é menos 5 vezes menos 5, certo? E aqui o que, que acontece? Ó? Se você fizer 5 vezes 5, você vai ter 25 como resposta. Só que você não pode esquecer de fazer a regrinha de sinal. Então, ó, negativo com negativo vai ficar positivo. Então, a resposta desse cara aqui é mais 25. E aqui sai uma regrinha da potenciação. Toda vez que eu tiver uma base negativa, ó, eu tenho uma base que é um número negativo, elevado a um expoente que é um número par, isso sempre vai me dar uma resposta positiva. Opa, deixa eu arrumar aqui o positiva. Positiva. Certo? Sempre. Então, se eu tiver menos 5 elevado a 20, você pode até não saber calcular a potência, saber o valor certinho da potência. Mas você está vendo que a base é um número negativo, no nosso caso aqui o menos 5, e elevado a um expoente par, que no caso eu falei o 20, né? Então eu sei que a resposta vai ser um número positivo. Certo? Diferente do nosso item B, a gente tem o item C aqui, ó, que está assim, ó, menos 5 elevado a 2. E aí, nesse caso, quem está sendo elevado a 2 é só o 5, o sinal de menos não. Então, o que, que a gente tem que fazer? Colocar menos, agora que eu vou fazer a potência, ó, 5 vezes 5. Então, isso aqui vai ficar menos 25. Ou seja, toda vez que eu tiver uma potência assim com menos na frente, a resposta dela vai ser negativa, beleza? Vamos fazer uma linha aqui para separar os itens. Deixa eu pegar uma forminha aqui. Pronto. Deixa eu voltar lá. Pronto. Separar aqui bonitinho para não ter problemas. Beleza. Vamos aumentar a espessura dessa linha e vamos deixá-la com a cor bonitinha aqui. Pronto. Vamos lá para o nosso item D. No item D, o que, que a gente tem? Ó? Menos 5 elevado à terceira. Então, ó, ou menos 5 elevado ao cubo. Então, vai ficar assim. Ó. O expoente está dizendo, repete o menos 5 três vezes. Então, tudo que está dentro do parênteses ó, tem que ser repetido. Então, vai ficar assim. Ó. Certo? E aí, o que, que eu vou fazer? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Isso daqui vai dar, você vai fazer a regrinha de sinal, ó.
Menos com menos vai dar mais. E aí tem o outro sinal de menos aqui, ó. Então, eu vou fazer mais com menos, vai ficar menos. E agora eu vou fazer 5 vezes 5, 25. Ó. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5 vai dar 125. Certo? Então, tá aqui a nossa resposta, menos 125. E aí sai uma outra regrinha aqui, ó. Quando eu tenho uma base que é um número negativo que está elevado a um expoente que é um número ímpar, eu sempre vou ter uma resposta negativa, certo? Sempre a minha resposta vai ser um número negativo. E aí tem a variação aqui também, que é o item E. O item E está escrito assim, ó. Menos 5 elevado a 3. Então, tá menos 5 elevado a 3. Então, é diferente de falar. Vê se você percebe a entonação. Ó. No item D, menos 5 elevado a 3, certo? Agora, no item E, é menos 5 elevado a 3. Percebe que eu dei uma pausada aí antes de falar a potência. E como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou colocar o menos aqui e vou fazer 5 vezes 5 vezes 5, certo? E aí a resposta disso vai ser menos 125. Percebe que o item D e o item E, eles têm as mesmas respostas, mas por motivos diferentes. Então vamos prestar atenção aí no motivo, na consequência aí que está acontecendo. Beleza? E agora vamos para o nosso item F. No item F, olha o que ele está pedindo aqui, ó. 3 quartos elevado a zero. Então, ó, no item F, eu tenho uma fração, ó, 3 quartos elevado a zero. Então, todo número elevado a um expoente zero é igual a 1. E aí eu tenho uma observação aqui, eu vou até colocar aqui do lado. Observação. 0 elevado a zero é uma indeterminação matemática. Ou seja, nem é zero e nem é 1. Tá um valor indeterminado, certo? Então, todo número elevado a zero que não seja o próprio zero, ó, que não seja o próprio zero, dá 1. Se for zero elevado a zero, é uma indeterminação. Se for qualquer outra coisa elevado a zero, sempre vai dar 1, certo? Essa indeterminação aqui a gente trata com mais carinho nos cursos de nível superior, aí, quando a gente está mexendo na parte de exatas, certo? Mas é uma indeterminação. A gente consegue entender melhor com o conceito de limites, tal, mas é uma coisa que é mais estudada no ensino superior. Então, se você tiver a fim de conhecer aí, vem para a área de exatas, certo? Então tá aqui, ó, item G, 2 terços elevado a menos 2. Então, eu tenho uma potência que tem um expoente negativo, certo? Como é que eu resolvo isso? Eu vou pegar essa fração e vou inverter ela. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar 2 terços e vai virar 3 meios. Como eu fiz a inversão dessa fração, esse expoente que está negativo, ele fica positivo. E agora eu resolvo normalmente, ó. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, e 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Eu poderia ter colocado direto, mas estou fazendo aqui passo a passo. Então, isso vai ficar 9 quartos. Certo? E para finalizar aqui o nosso item H. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 terço elevado a menos 4. Como é que vai ficar isso? Ó? Vou fazer o inverso da fração aqui, ó. Então, tá menos 1 terço, vai ficar menos 3 sobre 1. E o expoente, que é menos 4, agora ele passa a ser 4. Certo? E aí, o que que eu vou fazer, ó?
3 dividido por 1 dá 3. Então, essa potência vai ficar assim, ó. Menos 3 elevado a 4. Então, fica menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá 81. E aqui eu tenho a regrinha de sinal. Só que aqui a gente pode usar o nosso conceito que a gente viu lá no item B e no item D. Então, vou voltar aqui para você entender. Ó. Aqui eu tenho uma base negativa com expoente par. Isso sempre vai me dar uma resposta positiva. Então, aplicando esse conceito lá no item H, ó, eu tenho uma base negativa com expoente par. Então, a regrinha de sinal me diz que vai ficar mais 81. Então, a resposta disso aqui é um número positivo, certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. No final aí, não esquece de deixar seu comentário, de deixar seu like, certo? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser avisado aí, certo? E seu conteúdo de matemática vai estar em dia. Tranquilo? Então, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.